Olá, sou Sofia. Na noite em que meu pai celebrou sua promoção, a mesma que eu lhe consegui, ordenou ao pessoal de segurança que me tirassem do restaurante como se eu fosse uma pedinte. Essa foi a última vez que tentei comprar seu amor. Alguma vez fizeram você se sentir como um estranho em sua própria família? Antes de contar o que minha mãe me disse na entrada desse luxuoso restaurante, esse comentário que congelou cada gota de esperança que me restava. Deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva no canal. Acredite, você não vai querer perder o que acontece quando um caixa eletrônico finalmente fica sem dinheiro. Desde que me lembro, minha vida tem sido uma transação silenciosa. Aos meus 25 anos, como programadora, havia alcançado um sucesso que minha família nunca imaginou. Mas em vez de orgulho, minhas conquistas se tornaram sua fonte de renda. Eu pagava a hipoteca de sua enorme casa em Coral Gables, aquela com piscina e jardim impecável que exibiam em suas reuniões sociais. Eu cobria o leasing da Mercedes-Benz, que meu pai Alejandro dirigia com ares de magnata. Eu financiava os caprichos intermináveis e a mensalidade da universidade particular da minha irmã mais nova, Camila. Em troca, não recebia um obrigado nem uma ligação para saber como eu estava. Só recebia as faturas e um silêncio que gritava mais alto que qualquer insulto. Para eles, eu não era uma filha. Era um investimento. Durante anos me agarrei à esperança ilusória de que se eu desse o suficiente, se resolvesse todos os seus problemas econômicos, finalmente me veriam. Ganharia um lugar à mesa, não apenas em seus extratos bancários. Cresci me sentindo a ovelha negra, a filha séria demais, focada demais em seus estudos e seu computador, enquanto Camila, minha irmã, era o sol ao redor do qual girava seu universo. Ela era a bonita, a sociável, a que recebia todos os elogios por conquistas triviais, enquanto meu sucesso profissional era minimizado. Ou, pior ainda, ignorado completamente. Era como se minha capacidade de gerar dinheiro fosse uma característica inerente, como a cor dos meus olhos, algo que simplesmente estava lá para seu benefício, sem requerer reconhecimento nem gratidão. O desprezo era sutil, mas constante, manifestando-se em pequenos gestos que doíam como facas. Lembro perfeitamente do mês passado, quando usaram meu cartão de crédito para comprar para Camila uma bolsa de grife de quase R$ 2.000 porque ela havia passado em uma prova. A notificação chegou no meu celular enquanto eu estava trabalhando em um projeto que me deixou sem dormir por 3 dias. 2 semanas depois foi meu aniversário. Não recebi nenhuma ligação, nem uma mensagem de texto. Quando perguntei dias depois, minha mãe, Isabela, simplesmente disse com um suspiro de fastio: "Ah, Sofia, com tanto estresse esquecemos completamente." Mas não esqueceram de usar esse mesmo cartão para pagar o jantar de comemoração de Camila naquela mesma noite. Apesar de tudo, uma parte de mim se negava a desistir. Quando soube que meu pai havia conseguido a promoção a vice-presidente em sua empresa, senti uma pontada de orgulho genuíno. O que eles não sabiam ou preferiam ignorar era que esse cargo se abriu porque eu havia recomendado seu chefe direto para um projeto em minha empresa, um projeto que o catapultou a uma posição internacional. Eu movi os fios em silêncio, acreditando que seu sucesso seria de alguma forma nosso sucesso. Decidi que esta era a oportunidade perfeita. Compraria um presente que simbolizasse meu respeito e admiração, algo que não pudessem ignorar. Um relógio de luxo, clássico e elegante, gravado com suas iniciais. Seria minha oferenda de paz, minha última tentativa de atravessar o abismo que nos separava. A notícia da festa de celebração não me chegou através de uma ligação emocionada dos meus pais. Descobri por acaso enquanto navegava pelo Instagram numa noite de insônia. Camila havia publicado uma story, um vídeo curto mostrando os convites impressos em papel grosso e elegante, com o logo de um dos restaurantes mais exclusivos de Miami Beach. A câmera se movia sobre uma lista de convidados caligrafada, e meu nome não estava lá. Senti um frio percorrer minhas costas. Vi as marcações de suas amigas comentando o espetacular que ia ser tudo. Os brindes com champanhe, o menu degustação. Estavam organizando o evento mais importante de suas vidas sociais recentes, financiado indiretamente por mim, e nem sequer se deram ao trabalho de me mencionar. Minha primeira reação foi uma dor aguda, uma humilhação profunda que me queimava por dentro, mas quase imediatamente o velho costume de justificar suas ações tomou conta de mim. Com certeza foi um erro, disse a mim mesma enquanto meu coração batia forte. Com a emoção e os preparativos, simplesmente esqueceram de me ligar. Não podem ser tão cruéis. Me agarrei a essa ideia com o desespero de quem se afoga. Decidi que não lhes daria a satisfação de me ver ferida. Iria à festa. Me apresentaria com meu presente em mãos com um sorriso e agiria como se tivesse acabado de saber e quisesse fazer uma surpresa. Talvez ao me ver lá se dariam conta de sua omissão e tudo ficaria como um simples mal-entendido. Naquela noite me vesti com o melhor vestido que tinha, um que havia comprado para um gala da minha própria empresa, a qual nunca compareci por ficar trabalhando. Dirigi até Miami Beach sentindo o peso da caixa de veludo do relógio no banco do passageiro.
Cada semáforo vermelho parecia um convite para dar meia volta e voltar à segurança do meu apartamento em Brickell, mas segui em frente, impulsionada por essa tola e persistente necessidade de pertencer. Ao chegar ao restaurante, o ambiente era impressionante. Um tapete vermelho, fotógrafos e o som da música e das risadas flutuando no ar salgado da noite. Entreguei as chaves ao valet e caminhei até a entrada com o coração na garganta, sentindo-me como uma impostora prestes a ser descoberta. Bem na entrada, coordenando com o pessoal, estava minha mãe. Isabela estava radiante com um vestido de lantejoulas prateadas que eu sabia perfeitamente que havia comprado com meu dinheiro na semana anterior. Seu sorriso era amplo e perfeito para os convidados que chegavam, mas congelou no instante em que seus olhos pousaram em mim. Por uma fração de segundo vi pânico em seu olhar, seguido imediatamente por uma máscara de fria irritação. Se desculpou com o casal com quem falava e caminhou em minha direção com passos rápidos e decididos. O ruído da festa pareceu desvanecer ao meu redor. Só podia escutar o som de seus saltos contra o mármore, aproximando-se como uma sentença. Parou diante de mim, seu perfume caro preenchendo o ar e sua voz baixa, mas afiada como cristal, cortou o último fio da minha esperança. "O que você está fazendo aqui, Sofia?" perguntou minha mãe. Sua voz um sussurro gélido que não combinava com o calor da noite de Miami. Seus olhos, emoldurados por uma maquiagem impecável, não olhavam para mim, mas para os lados, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção em nossa conversa desconfortável. "Você não deveria ter vindo. Este é um evento privado só para a família e os amigos importantes." Cada palavra foi uma punhalada precisa, calculada para ferir sem deixar uma marca visível. O perfume que usava, um aroma floral e caro que reconheci instantaneamente porque a fatura havia chegado ao meu e-mail na semana passada, de repente se sentia pesado e sufocante, como o ar antes de uma tempestade. Senti o sangue se retirar do meu rosto, deixando-me fria e exposta sob as luzes brilhantes da entrada. Mal consegui processar suas palavras. Minha mente se agarrava à ideia de um terrível mal-entendido. Minhas mãos, trêmulas, levantaram a pequena e pesada caixa de veludo que continha o relógio. Pensei que queriam que eu estivesse aqui. Trouxe um presente para o papai, consegui dizer, minha voz soando fraca e estranha aos meus próprios ouvidos. Isabela nem sequer olhou para a caixa. Sua expressão endureceu ainda mais. Uma máscara de fastio e desprezo. "Não faça uma cena, por favor. Já é bastante constrangedor ter que lidar com isso na porta. Simplesmente dê meia volta e vá para casa. Conversaremos amanhã", disse. Embora ambas soubéssemos que essa ligação nunca chegaria, seu tom não era o de uma mãe preocupada, mas o de uma anfitriã de eventos lidando com um problema logístico. Eu não era sua filha naquele momento. Era um inconveniente que ameaçava a perfeita fachada que tanto se esforçavam para manter. Justo nesse momento, meu pai Alejandro apareceu ao seu lado. Estava radiante em seu terno sob medida, com uma taça de champanhe na mão e um sorriso de satisfação que desvaneceu no instante em que me viu. Não houve surpresa nem confusão, apenas uma onda de irritação pura e sem disfarce que cruzou seu rosto. Era o mesmo olhar que dedicava a um garçom que demorava demais ou a um motorista que atravessava seu caminho no trânsito. Um olhar que dizia, "Você não deveria estar aqui." Se aproximou de minha mãe e, sem se dignar a olhar diretamente para mim, perguntou em tom cortante, "O que está acontecendo?" "Eu disse para você cuidar disso." A palavra "disso" flutuou no ar entre nós, despojando-me do meu nome, da minha identidade, reduzindo-me a um problema que devia ser resolvido e eliminado de sua vista o mais rápido possível. Abri a boca para tentar explicar, para me defender, para implorar. "Papai, só queria te parabenizar. Eu..." Comecei segurando o presente como uma oferenda de paz, como a última prova do meu desesperado desejo de ser aceita. Mas ele não me deixou terminar. Seu rosto se contraiu numa careta de desdém. Se virou para minha mãe, mas sua voz se elevou o suficiente para que vários convidados próximos pudessem ouvi-lo claramente. "Isabela, por que ela ainda está aqui? Não entende um não como resposta?" Depois seu olhar passou por cima de mim, como se eu fosse invisível, e se fixou em um homem corpulento com um fone de ouvido que estava discretamente parado junto à porta. O mundo pareceu parar. Vi a intenção em seus olhos antes que as palavras saíssem de sua boca e um terror gelado tomou conta de mim. Com um gesto de cabeça, meu pai chamou a atenção do segurança. "Com licença", disse com uma voz firme e autoritária, a mesma que usava em suas reuniões de negócios. "Temos aqui uma pessoa que não está na lista de convidados. Por favor, acompanhe-a para fora. Não queremos causar nenhum incômodo." Depois me olhou pela primeira e única vez naquela noite, e com uma frieza que partiu minha alma em duas, adicionou para o segurança, mas com a clara intenção de que eu e todos ao nosso redor escutássemos. "Tirem essa pedinte daqui." A palavra pedinte ressoou no saguão de mármore, um eco da humilhação absoluta. A caixa de veludo na minha mão de repente se sentiu como uma pedra pesada e sem valor.
O segurança, um profissional que claramente não estava gostando de seu trabalho naquele momento, se aproximou de mim com uma expressão de desculpa no rosto. Senhorita, por favor, me acompanhe, disse em voz baixa, colocando uma mão firme, mas não agressiva no meu braço. O calor da vergonha subiu pelo meu pescoço até as bochechas. Senti os olhares dos convidados como agulhas se cravando em minha pele. Vi colegas do meu pai, pessoas que havia cumprimentado em eventos passados, agora me olhando com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. O murmúrio das conversas havia se transformado em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo som dos meus saltos sendo guiados até a porta de saída. Não lutei, não gritei, me deixei levar vazia por dentro, como se meu espírito tivesse abandonado meu corpo e estivesse observando a cena de longe. Enquanto me escoltavam até a saída, meus olhos procuraram desesperadamente um rosto amigo, um aliado naquele mar de estranhos. E então a vi, Camila, minha irmã, estava de pé com um grupo de suas amigas perto do bar, rindo e segurando um coquetel de cores brilhantes. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Em seus olhos não vi surpresa nem indignação. Vi um lampejo de desconforto, de vergonha, mas não por mim, mas pelo espetáculo. Rapidamente desviou o olhar, se virou para uma de suas amigas e sussurrou algo no ouvido, provocando uma risadinha. Essa foi a traição final. A mais silenciosa e, de alguma forma, a mais cruel. A indiferença da minha própria irmã no momento da minha maior humilhação foi a confirmação de que para eles eu realmente não existia. Justo quando cruzava o umbral da porta, de volta à noite úmida de Miami, minha mãe se aproximou uma última vez, se inclinou para mim, seu hálito perfumado roçando minha bochecha, e sussurrou com um veneno que contrastava com sua aparência elegante. Espero que você tenha entendido de uma vez, Sofia. Você não pertence a este mundo. Seu dinheiro é útil, sim, mas sua presença, nos lembra um passado que preferimos esquecer. Você simplesmente nos envergonha. Essas palavras foram o golpe de misericórdia. Não era só que não me queriam lá, era que se envergonhavam da minha própria existência. Apesar de que era essa existência que financiava o mundo ao qual tão desesperadamente queriam pertencer, a porta do restaurante se fechou atrás de mim com um suave clique, selando minha expulsão. De pé na calçada, o ruído do trânsito da Collins Avenue substituiu o murmúrio da festa. As luzes de neon dos hotéis de luxo se refletiam nos carros caros que passavam, mas eu me sentia como se estivesse na mais completa escuridão. A humilhação era tão profunda, tão avassaladora, que se transformou numa estranha e aterradora calma. Era a calma que segue a destruição total quando já não resta nada a perder. Naquele instante, todos os anos tentando comprar seu afeto, justificando seu desprezo, esperando um milagre, se evaporaram. A verdade era simples e brutal. Para minha família, eu era um meio para um fim, uma ferramenta útil, mas vergonhosa que devia ser mantida fora de vista. Não havia amor a ganhar porque nunca houve. Ignorei o valete que me olhava com curiosidade e comecei a caminhar sem rumo, afastando-me do brilho do restaurante. Alguns quarteirões adiante, levantei a mão e um táxi parou. Dentro do anonimato do banco traseiro, finalmente me permiti respirar. Minhas mãos ainda seguravam a caixa do relógio, com dedos entorpecidos a abrir. O mostrador dourado brilhava sob a luz intermitente dos postes de rua, um lembrete tangível da minha estupidez. Era um objeto bonito, um símbolo de respeito e sucesso comprado para um homem que me considerava lixo. Uma risada amarga, seca e sem alegria brotou da minha garganta. Não chorei. As lágrimas se sentiam como um luxo que já não podia me permitir. A dor havia dado lugar a algo muito mais frio e duro. Enquanto o táxi avançava pela MacArthur Causeway, com o skyline do downtown Miami brilhando ao longe, olhei o relógio uma última vez. A inscrição gravada na parte de trás, para papai com admiração, agora parecia uma piada cruel. Fechei a caixa com um estalo seco e definitivo que ressoou no silêncio do carro. Esse som foi o ponto final de um capítulo da minha vida. Uma raiva gelada, tranquila e poderosa, começou a se espalhar pelas minhas veias, deslocando a dor e a vergonha. Não era uma fúria destrutiva, mas uma fúria construtiva. A fúria de alguém que finalmente despertou. Tirei meu telefone da bolsa, a tela iluminando meu rosto na escuridão. O mesmo dispositivo que usava para transferir milhares de dólares a cada mês se sentia diferente em minha mão. Agora, era uma arma. A injustiça havia terminado. O caixa eletrônico estava prestes a fechar permanentemente. A viagem de táxi de volta ao meu apartamento em Brickell foi um borrão de luzes e silêncio. A raiva fria que havia se assentado em meu peito não se dissipou. Ao contrário, se solidificou convertendo-se no alicerce de uma nova eu. Ao entrar em meu espaço, o contraste foi avassalador. Lá fora, o caos da minha vida desmoronava, mas aqui dentro tudo estava em ordem, minimalista, sob meu controle. Era meu santuário, um lugar que eles nunca quiseram conhecer. Deixei as chaves na tigela da entrada
e coloquei a caixa de veludo com o relógio no centro da mesa de café de vidro. Brilhava sob a luz tênue, um monumento à minha ingenuidade, um lembrete perpétuo de que o amor não se pode comprar, especialmente daqueles que decidiram que você não tem valor. O peso do meu telefone no meu bolso se sentia diferente. Já não era uma ponte até eles, mas a alavanca que ativaria o terremoto. Caminhei descalça sobre o frio piso de concreto polido até meu escritório, um pequeno canto com uma vista espetacular do skyline de Miami. Meus olhos pousaram numa foto emoldurada na minha mesa. Minha avó Helena sorrindo para mim. Ela havia falecido há 5 anos, mas seu espírito era a única presença familiar constante em minha vida. Era a única que havia me visto de verdade, que havia celebrado minhas conquistas em programação quando meus pais só perguntavam quanto eu ganhava. Lembrei de suas palavras ditas tantas vezes enquanto trançava meu cabelo quando criança. Sofia, meu amor, seu valor não está no que você dá, mas em quem você é. Nunca deixe ninguém te tratar como uma conta bancária. Uma lágrima solitária, a primeira e a última da noite, rolou pela minha bochecha. A sequei com raiva. Ela tinha razão. Era hora de honrar sua memória e pela primeira vez valorizar a mim mesma. Me sentei em minha cadeira ergonômica, o couro frio contra minha pele, e abri meu laptop. A tela ganhou vida, iluminando meu rosto com sua luz azulada. Era meu portal ao mundo, a fonte da riqueza que minha família consumia com tanto afinco. Abri o aplicativo do meu banco, a mesma interface familiar que usava a cada mês para assegurar seu conforto. A lista de pagamentos programados apareceu na tela. Uma ladainha digital da minha submissão, a hipoteca da casa de Coral Gables, o leasing da Mercedes-Benz do meu pai, a mensalidade da universidade particular de Camila, as faturas de seus cartões de crédito de luxo. Cada linha era um elo da corrente que havia me atado a eles durante anos. Por um momento fiquei imóvel, não pela dúvida, mas pelo assombro ante a magnitude de sua dependência, a audácia de seu desprezo enquanto viviam do meu esforço. Justo nesse momento, uma notificação do Instagram apareceu no canto da minha tela. Era uma nova publicação de Camila. A curiosidade, como um instinto masoquista, me obrigou a clicar. A foto me atingiu com a força de um soco no estômago. Era uma imagem da festa tirada momentos depois da minha expulsão. Meu pai, minha mãe e Camila posavam juntos, sorrindo para a câmera com taças de champanhe erguidas. Pareciam radiantes, a imagem perfeita de uma família feliz e bem-sucedida. Mas foi a legenda da foto que me quebrou por dentro. Camila havia escrito: celebrando o papai por sua incrível conquista. Orgulhosa de fazer parte da melhor família do mundo. Amo vocês. A melhor família do mundo. A hipocrisia era tão descarada, tão cruel, que me deixou sem fôlego. A raiva se transformou num gelo cortante que percorreu minhas veias. Fiz zoom na foto, estudando seus rostos. O sorriso do meu pai era largo e genuíno. O de um homem que se sentia no topo do mundo sem um pingo de remorso pela filha que acabava de humilhar publicamente. Minha mãe, Isabela, ao seu lado, tinha uma expressão de satisfação serena. A rainha de sua corte, tendo eliminado com sucesso o único elemento discordante de sua noite perfeita. E Camila, seu sorriso era despreocupado, o de alguém completamente alheia ou indiferente à dor alheia. Eram uma unidade perfeita, uma frente unida em sua superficialidade e crueldade. A foto não era só uma publicação em redes sociais, era sua declaração de princípios. Uma declaração que deixava muito claro que em sua melhor família do mundo não havia nem nunca houve um lugar para mim. Enquanto continuava olhando a tela, paralisada pela desfaçatez da imagem, outra notificação apareceu. Desta vez era um e-mail de alerta do cartão de crédito American Express que estava em meu nome, mas que minha mãe usava. O assunto era simples. Nova cobrança aprovada. Abri o e-mail com dedos trêmulos. A cobrança era de 850, realizada há apenas 15 minutos no bar do restaurante. Estavam celebrando sua vitória sobre mim, brindando por seu sucesso com meu dinheiro, no mesmo lugar onde haviam me tratado como uma pedinte. A ironia era tão grotesca que quase ri. Era a prova final, a confirmação desnecessária, mas contundente, de que para eles eu não era mais que uma abstração financeira, um recurso inesgotável que existia unicamente para financiar sua fantasia. Essa notificação foi o interruptor final. A raiva gelada se converteu numa clareza absoluta, uma determinação metódica e tranquila. Já não havia emoção, só uma tarefa que devia ser completada. Voltei à página do meu banco. Meus olhos se fixaram na primeira linha da lista de pagamentos recorrentes. Pagamento de hipoteca 123 Palm Drive, Coral Gables. O lar que nunca senti como meu. O cenário de incontáveis desprezos e silêncios desconfortáveis. Meu dedo se moveu com uma precisão cirúrgica sobre o trackpad, colocando o cursor sobre o pequeno botão vermelho que dizia cancelar. Por um instante, o futuro deles passou diante dos meus olhos. A confusão, o pânico, a queda, mas não senti nenhum pingo de culpa. Senti justiça.
Senti o começo da minha libertação. Antes de clicar, uma lembrança inesperada veio à minha mente. Tinha 10 anos e havia ganhado minha primeira competição de codificação na escola. Cheguei em casa com um pequeno troféu de plástico transbordando de orgulho. Minha avó Helena me levantou nos braços e me disse ao ouvido: "Nunca esqueça esse sentimento, Sophie. Este é o poder que você tem. O poder de criar algo do nada é seu e de mais ninguém." Meus pais, por outro lado, mal levantaram os olhos da televisão. "Que bom, querida", disse meu pai sem me olhar. "Agora você pode me trazer uma cerveja." Essa lembrança, a justa posição do amor incondicional da minha avó e a indiferença deles foi tudo o que precisei. Estava recuperando meu poder, o que sempre havia sido meu. Com uma exalação lenta e profunda, cliquei em cancelar. Uma janela pop-up apareceu como se o próprio sistema estivesse surpreso com minha audácia. "Você tem certeza de que deseja cancelar este pagamento programado de forma permanente?" Sem hesitar, meu dedo pressionou confirmar. A linha da hipoteca desapareceu da lista com uma animação suave, como se nunca tivesse existido. Um peso invisível se levantou dos meus ombros. Foi um ato tão simples, um único clique na escuridão do meu apartamento, mas se sentiu como o movimento tectônico mais importante da minha vida. Havia derrubado o primeiro pilar do seu castelo de cartas. Com uma calma sombria, movi o cursor para a próxima linha. Mercedes-Benz Financial Services. O processo havia começado e não havia volta. Justo quando estava prestes a cancelar o pagamento do carro, meu telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Meu primeiro instinto foi ignorá-la, mas algo me impulsionou a olhar, a abrir. A mensagem era curta e direta. "Sofia, sou Javier Rojas. Fui um grande amigo de sua avó Helena. Estava no restaurante esta noite e vi o que seu pai lhe fez. Foi uma vergonha. Ela sempre dizia que você era a mais forte de todos. Se precisar de algo, qualquer coisa, não hesite em ligar." Fiquei olhando as palavras, lendo-as várias vezes. Uma testemunha, um aliado inesperado do passado. Não estava sozinha. Alguém mais havia visto a verdade. Essa validação externa, esse pequeno farol de humanidade no meio da escuridão, não mudou meu plano, mas fortaleceu minha alma, secou qualquer possível futura lágrima e firmou minha resolução com aço. A mensagem de Javier Rojas foi como uma luz na mais profunda escuridão. Não era um salvador, não era uma solução, mas era a prova de que minha dor era real, de que minha humilhação não havia sido uma alucinação. Alguém mais havia visto, alguém que me conhecia através dos olhos da única pessoa que me amou incondicionalmente, o amigo da minha avó. Ler suas palavras. "Ela sempre dizia que você era a mais forte de todos." Não me fez sentir poderosa, mas sim, me fez sentir vista. E naquele momento, ser vista era tudo o que eu precisava. A raiva gelada que sentia não evaporou, mas se purificou. Já não era uma reação visceral à ferida. Se converteu numa convicção inabalável. Isto não era vingança. Era o ato de sobrevivência mais básico, uma reclamação da minha própria vida. Com uma calma que me surpreendeu, voltei à tela do meu laptop. Meu dedo, firme e seguro, se moveu para a próxima linha na lista de débitos automáticos. University of Miami. Mensalidade de Camila. Um pagamento trimestral que subia a uma cifra que a maioria das pessoas leva 1 ano para ganhar. Pensei nela em sua risada despreocupada no restaurante, em como desviou o olhar quando estavam me expulsando. Pensei nos incontáveis sacrifícios que havia feito por ela. As noites sem dormir para terminar projetos que pagaram suas viagens de férias à Europa, os carros que compraram com meu dinheiro, a vida de princesa que levava sem a menor consciência de seu verdadeiro custo. Não senti ódio, só um vazio profundo. Ela era um produto de seu ambiente, uma criação perfeita dos meus pais. Cancelar esse pagamento não era castigá-la, era me libertar da obrigação de financiar sua ignorância. Cliquei em confirmar. A linha desapareceu. Lembrei de uma tarde, há uns 3 anos. Eu estava até o pescoço com o lançamento de um software crucial para minha empresa. Camila me ligou chorando desconsoladamente porque seu laptop havia quebrado 1 semana antes de seus exames finais. Sem pensar 2 vezes, deixei meu trabalho. Dirigi até sua universidade. Dei a ela meu próprio laptop, o mais potente que tinha, e passei a noite trabalhando num velho e lento que mal funcionava, arriscando minha própria data de entrega. Ela passou nos exames. Nunca me devolveu o laptop, simplesmente assumiu que eu compraria um novo. Nem sequer me agradeceu. Essa lembrança que havia enterrado sob camadas de desculpas agora ressurgia com uma clareza dolorosa. Era um padrão, uma dinâmica estabelecida desde a infância. Eu era a provedora silenciosa, a solucionadora de problemas invisível, e eles eram os consumidores alheios e ingratos. O último bastião de seu império financeiro eram os cartões de crédito. Abri o aplicativo da American Express. Lá estavam lado a lado, o cartão Platinum, em nome da minha mãe, e o Gold, em nome do meu pai.
ambos extensões da minha conta principal. A lista de cobranças recentes era um insulto. Jantares em restaurantes de luxo, compras em boutiques de Bal Harbour, a cobrança de $800 do bar desta noite. Era um mapa detalhado de uma vida que eu pagava, mas da qual não fazia parte. Com uma precisão quase robótica, naveguei pelo menu de segurança. Bloquear cartão temporariamente. Não, isso implicava que poderia desbloqueá-lo. Procurei mais. Reportar cartão como perdido ou roubado. Tentador, mas desonesto. Finalmente encontrei a opção correta. Remover usuário autorizado. Um por um. Escrevi seus nomes e cliquei. Uma mensagem final apareceu na tela. Esta ação é irreversível e terá efeito imediato. Cliquei em aceitar sem hesitar. Apenas 1 minuto depois de confirmar o cancelamento dos cartões, meu telefone, que havia estado em silêncio sobre a mesa, ganhou vida. A tela se iluminou com uma foto da minha mãe sorrindo num iate. A foto que usava para seu perfil de contato, seu nome mamãe, brilhava na tela. O som da vibração contra a madeira da mesa era estridente. Uma invasão na nova paz que estava construindo. Fiquei olhando hipnotizada. Cada vibração era um abalo do seu mundo. Uma pergunta desesperada lançada ao vazio. Deixei tocar. Deixei que a ligação fosse para a caixa postal. Não senti a tentação de atender. Senti como se estivesse observando um estranho tentando me contatar. A conexão emocional, o reflexo condicionado de responder à sua ligação, simplesmente já não estava lá. O silêncio era minha resposta. Imediatamente depois que a ligação se cortou, chegou uma mensagem de texto. A notificação apareceu na parte superior da tela do meu computador. Era de Isabela. Sofia, estou tentando pagar a conta do bar e meu cartão foi recusado. Deve haver um erro. Me ligue imediatamente. É constrangedor. A audácia de suas palavras, sua completa incapacidade de considerar qualquer outra possibilidade que não fosse um erro do sistema, era quase cômica. A palavra constrangedor me atingiu. Ela não se envergonhou quando seu marido me chamou de pedinte. Não se envergonhou quando me expulsaram para a rua. Mas um cartão de crédito recusado, isso sim era uma verdadeira humilhação para ela. Sem responder, abri meus contatos. Encontrei seu número e pressionei bloquear este contato. Fiz o mesmo com o do meu pai e o de Camila. O silêncio agora era total. Me levantei da cadeira e caminhei até a sala de estar. Meu apartamento, com suas linhas limpas e sua decoração minimalista, se sentia como um refúgio. Meus olhos pousaram na caixa de veludo sobre a mesa de café, o relógio, a última e patética tentativa de comprar um afeto que não estava à venda. O abri e o segurei na palma da minha mão. O metal dourado se sentia frio e pesado. Era um objeto bonito, uma obra de arte mecânica, mas estava manchado pela intenção por trás de sua compra e pelo desprezo com que foi rejeitado. Não pertencia ao meu pai, mas também não me pertencia. Caminhei até meu quarto, abri uma gaveta cheia de lembranças da minha avó, cartas, fotos, um lenço de seda e coloquei a caixa do relógio dentro. A fechei. Era um enterro simbólico, o último vestígio da Sofia que suplicava amor. De volta à sala, preparei uma xícara de chá de camomila. O ritual simples e tranquilo me ancorou no presente. Lá fora, as luzes dos arranha-céus de Brickell pintavam o céu noturno. O mundo seguia girando alheio à implosão da minha pequena família do outro lado da baía. Pela primeira vez em anos, não sentia a ansiedade constante da próxima fatura, da próxima demanda, da próxima humilhação sutil. Havia uma calma estranha no ar, a quietude que segue a uma decisão irrevogável. Sabia que a tempestade se dirigia a mim, mas pela primeira vez não tinha medo. Estava em minha casa, em minha fortaleza, e as paredes que havia construído ao meu redor não eram só de concreto e vidro, mas de uma nova e dura autoestima. Bebi meu chá lentamente, saboreando o silêncio. Foi então quando a verdadeira avalanche começou. Meu telefone, que havia colocado em modo silencioso, começou a se iluminar sem cessar sobre a bancada da cozinha. Notificações de chamadas perdidas do meu pai. Mensagens de texto de Camila que ainda não havia bloqueado. Cada uma mais frenética que a anterior. Sophie, o que está acontecendo? Papai está furioso. O cartão dele também não funciona. Você pagou a fatura? Depois, Sofia, atenda o telefone. Ignorei as mensagens e procedi a bloquear seu número também. As notificações continuavam chegando, agora de números desconhecidos, provavelmente seus amigos tentando me contatar. A tela de bloqueio se converteu num muro de desespero alheio. Eram os estertores de um parasita ao qual se cortou o suprimento de sangue. E eu finalmente era livre. Justo quando pensava que a noite não podia ficar mais surreal, o som agudo e penetrante do interfone do meu edifício rompeu o silêncio. Ninguém vinha ao meu apartamento sem avisar. Caminhei até o painel de vídeo junto à porta, meu coração batendo um pouco mais rápido. Não por medo, mas por antecipação. Toquei a tela. A imagem granulada em preto e branco mostrou duas figuras de pé no saguão embaixo, discutindo com o porteiro. Eram eles, Alejandro e Isabela.
Seus rostos, geralmente compostos e arrogantes, estavam contraídos por uma máscara de pânico e fúria. Haviam cruzado a cidade abandonando sua própria festa para vir à minha porta. A confrontação que havia imaginado como algo distante e abstrato estava prestes a ocorrer. A tempestade não se dirigia a mim. A tempestade havia chegado. Meus dedos mal tremiam quando pressionei o botão para abrir a porta do saguão. Não era medo, mas uma estranha vibração de finalidade como a que se sente num avião justo antes da decolagem, quando já não há volta. Escutei o suave zumbido do elevador subindo os 22 andares até minha porta. Cada segundo se esticava, preenchendo o silêncio do meu apartamento com uma tensão palpável. Olhei de relance a foto da minha avó Helena na minha mesa. Seu sorriso parecia me dizer: já era hora, meu amor. Mantenha-se firme. Respirei fundo, canalizando sua força. A única herança de amor verdadeiro que havia recebido em minha vida. Não ia gritar, não ia chorar, simplesmente ia ser o espelho em que pela primeira vez eles seriam obrigados a olhar seu próprio reflexo. E a imagem não ia lhes agradar em absoluto. A batida na porta foi mais suave do que esperava, quase tímida, uma contradição com a fúria que havia visto em seus rostos através da câmera. Girei a maçaneta e abri a porta completamente, recuando um passo para criar um umbral que não cruzariam. Ali estavam Alejandro, meu pai, com o smoking ligeiramente amassado e o rosto avermelhado, não pelo álcool da festa, mas por uma raiva impotente. Isabela, minha mãe, ao seu lado, com o rímel borrado sob seus olhos, seu caro vestido de lantejoulas agora parecendo uma fantasia barata sob a dura luz do corredor. Sua arrogância havia se dissolvido, substituída por uma mistura crua de pânico e ressentimento. Por um instante me olharam como se eu fosse uma estranha, como se não pudessem conciliar a imagem da filha submissa que conheciam com a pessoa que estava de pé diante deles, serena e dona da situação. "O que diabos você pensa que está fazendo, Sofia?" esbravejou meu pai. Sua voz, um rosnado baixo que tentava recuperar a autoridade que sempre havia dado como certa. Deu um passo à frente como se fosse entrar, mas parou em seco quando não me movi. "Você nos humilhou. Nossos cartões foram recusados na frente de todos os nossos amigos. Isso é algum tipo de piada infantil?" Minha mãe interveio, sua voz trêmula e aguda. "Tive que pedir dinheiro emprestado aos Ferrer para pagar a conta. Você sabe a vergonha que é isso? Todo mundo estava nos olhando. Você tem que consertar isso agora mesmo. Ligue para o banco. Faça o que tiver que fazer, mas conserte." Suas palavras eram uma torrente de acusações. Uma lista de seus inconvenientes, sem uma única pergunta sobre mim. Sobre por quê. Sobre a dor que haviam me infligido apenas algumas horas antes. Fiquei em silêncio olhando-os. Não com desafio, não com ódio, mas com uma calma vazia, como se estivesse observando uma cena através de um vidro grosso. Meu silêncio foi minha resposta. Devolvi o olhar, deixando que suas palavras se chocassem contra a muralha da minha nova indiferença. Vi a confusão crescer em seus olhos. Estavam acostumados com minhas tentativas de agradá-los, com minhas desculpas, mesmo quando não tinha culpa. Minha passividade os desarmou mais que qualquer grito. A raiva do meu pai começou a fraquejar, substituída por uma incredulidade frustrada. Minha mãe torcia as mãos, seu pânico aumentando a cada segundo que passava sem que eu reagisse da maneira esperada. O poder pela primeira vez em minha vida havia mudado de mãos, e não foi preciso levantar a voz, só foi preciso fechar a torneira. A mudança foi sutil no início. A fúria do meu pai se esvaziou, deixando à vista o homem assustado que havia por baixo. Seu tom se suavizou, tornando-se quase suplicante. "Sofia, escute. Entendo que você esteja chateada. O que aconteceu esta noite foi um mal-entendido. Sua mãe estava estressada. Eu tinha a pressão da festa." Minha mãe se agarrou a essa desculpa como a uma boia salva-vidas. "Sim, isso mesmo. Estávamos sobrecarregados. Não queríamos te machucar, querida, mas você não pode fazer isso conosco. A hipoteca, o carro do seu pai, a mensalidade de Camila. Por favor, apenas reative os pagamentos. Podemos conversar sobre tudo amanhã com calma. Vamos resolver, eu prometo." Suas promessas soavam ocas. Palavras desesperadas para tampar uma hemorragia financeira, não para curar uma ferida emocional. Não me pediam perdão. Me pediam que voltasse a ser seu caixa eletrônico. Meu olhar se desviou de seus rostos e pousou na mesa de café atrás de mim, onde a caixa de veludo ainda estava aberta. Meu pai seguiu meu olhar. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a marca de luxo. Deu um passo vacilante até a porta, esticando o pescoço para ver melhor. "O que é isso?" perguntou, sua voz agora um sussurro. Sem dizer uma palavra, me virei, peguei a caixa e a mostrei. A luz do corredor se refletiu no mostrador dourado do relógio e na pequena placa gravada na parte de trás. Para papai, com admiração, S. Segurei diante dele. O símbolo do meu último e mais tolo ato de fé era a prova tangível de que não havia ido lá para fazer uma cena,
mas para oferecer paz. Um amor que ele havia pisoteado e ordenado tirar com o lixo. Alejandro olhou o relógio e depois me olhou. Por uma fração de segundo, vi algo em seus olhos que nunca antes havia visto. Vergonha. Uma rachadura em sua fachada de arrogância. Ficou sem palavras. O presente tão desprezado e esquecido agora estava diante dele. Uma testemunha silenciosa de sua crueldade. Mas a vergonha foi fugaz, rapidamente substituída por seu mecanismo de defesa habitual. A raiva. Então é sobre isso, disse, sua voz recuperando parte de sua dureza, embora soasse frágil. Uma birra porque não aceitamos seu presente. Você vai arruinar sua família por um relógio. A distorção da realidade era tão profunda que quase senti pena dele. Não era pelo relógio, era pelo que o relógio representava. Todos os anos da minha vida que havia passado tentando comprar um amor que deveria ter sido incondicional. Foi então quando finalmente falei. Minha voz era tranquila, firme e desprovida de qualquer emoção que pudessem usar contra mim. Não é pelo relógio, disse olhando-o diretamente nos olhos. É pela palavra pedinte. É por cada aniversário esquecido, por cada conquista ignorada, por cada fatura que paguei em troca de seu desprezo. Fiz uma pausa, deixando que o peso das minhas palavras preenchesse o espaço entre nós. Durante anos, minha presença foi um inconveniente para vocês, mas meu dinheiro sempre foi bem-vindo. Vocês achavam que meu maior presente era meu apoio financeiro. Olhei para minha mãe, depois de novo para meu pai. Estavam errados. Meu maior presente para vocês foi minha ausência em suas vidas. Agora, simplesmente se tornará permanente. Seus rostos ficaram em branco. A compreensão lenta e horrível começou a surgir em seus olhos. Não estavam processando a dor que haviam me causado, mas as consequências práticas das minhas palavras. A casa em Coral Gables, a Mercedes, o status social que tanto valorizavam. Tudo se desvanecia diante de seus olhos. Isabela soltou um soluço abafado, mas não eram lágrimas de arrependimento, mas de terror. Você não pode fazer isso, Sofia, sussurrou. Somos sua família. A ironia dessa frase pronunciada pela mulher que havia me dito que os envergonhava foi o ponto final. Não havia mais nada a dizer. Havia exposto a verdade de nossa relação. E a verdade era que nunca havíamos sido uma família, mas uma transação que acabava de se declarar em falência. Recuei lentamente para meu apartamento, mantendo contato visual. Não havia ódio em meu olhar, só uma finalidade triste. Eram estranhos de pé em minha porta, mendigando acesso não ao meu coração, mas à minha conta bancária. Adeus, disse em voz baixa. Não era um adeus dramático, mas um simples reconhecimento de um fim que havia tardado demais a chegar. Antes que pudessem reagir, antes que pudessem lançar outra súplica ou acusação, fechei a porta. Não a bati. A fechei com uma suavidade deliberada, o som da tranca encaixando em seu lugar, ressoando no silêncio como o ponto final de uma longa e dolorosa oração. Fiquei ali com as costas apoiadas na madeira fria, escutando suas batidas desesperadas que logo se converteram num silêncio atordoado. Apoiada contra a porta, tirei meu telefone do bolso. A tela de bloqueio mostrava um número que me gelou o sangue e ao mesmo tempo me encheu de uma paz sombria. 56 chamadas perdidas de minha mãe, de meu pai, de Camila, de números desconhecidos. Era o som digital de um mundo que desmoronava, um mundo do qual eu já não fazia parte. Olhei o número sem sentir nada, nem culpa, nem satisfação, só um vazio tranquilo. O silêncio em meu apartamento já não se sentia como solidão, mas como liberdade. Havia recuperado minha vida, minha dignidade e meu futuro. A tempestade havia passado, e embora tivesse arrasado com tudo que uma vez chamei de família, eu continuava de pé, em meu lar, finalmente em paz. A pedinte, como meu pai havia me chamado, finalmente era dona de seu próprio castelo, e a porta permaneceria fechada para sempre. As semanas seguintes foram um borrão de silêncio ensurdecedor. O bombardeio de ligações e mensagens cessou abruptamente depois daquela noite. Uma vez que se deram conta de que cada via de comunicação havia sido cortada, mudei meu número de telefone e notifiquei meu advogado da situação, uma medida de precaução contra qualquer ato de desespero que pudessem tentar. Cada dia que passava, sem uma nova fatura, sem uma demanda velada, sem um lembrete da minha obrigação não desejada, sentia que recuperava um pedaço da minha alma. O silêncio do meu apartamento em Brickell, que antes às vezes se sentia como solidão, agora era o som da paz. Era o som do ar enchendo meus próprios pulmões em vez dos deles. Era a trilha sonora da minha liberdade. Uma melodia que não sabia que ansiava tão desesperadamente. As notícias de sua queda não me chegaram diretamente, mas como ecos distantes no mundo digital. Algumas semanas depois, por uma curiosidade mórbida, procurei o endereço da casa de Coral Gables num site de imóveis. Lá estava marcada com uma etiqueta vermelha brilhante. Aviso de execução hipotecária.
A foto da fachada, com seu gramado impecável e suas palmeiras majestosas, parecia uma relíquia de uma vida que já não existia. Uns dias depois, um conhecido mútuo que não sabia nada sobre nossa ruptura publicou uma foto no Instagram se queixando do trânsito. E no fundo, inconfundível, estava a Mercedes-Benz do meu pai sendo rebocada por um caminhão de apreensão. Não senti alegria nem satisfação, só uma profunda e pesada tristeza pela fragilidade de um império construído sobre alicerces tão podres. Seu mundo de aparências estava desmoronando, tijolo por tijolo, e eu era apenas uma espectadora silenciosa. Aproximadamente um mês depois, quando a nova normalidade da minha vida começava a se sentir sólida, Camila encontrou uma maneira de romper o cerco. Recebi um e-mail no meu endereço de trabalho, um que nunca havia dado a eles. O assunto era simplesmente meu nome. Sua mensagem não era uma desculpa. Era um coquetel de vitimismo e acusação. Por sua culpa tive que abandonar a universidade, escreveu. Papai perdeu seu trabalho porque não pôde pagar o carro para ir, e mamãe está trabalhando de caixa. Vivemos num pequeno apartamento em Hialeah. Você destruiu esta família. Li suas palavras e não senti nenhuma pontada de culpa. A família da qual falava havia se destruído muito antes de eu fechar a porta. Ela não via minha dor, só a perda de seus privilégios. Sem responder, movi o e-mail para a lixeira e configurei um filtro para bloquear seu novo endereço. Foi o último prego no caixão. A vida de Alejandro e Isabela, segundo soube muito depois, através de um primo distante com quem reconectei, se converteu numa sombra do que foi. Perderam a casa, o carro e, o mais importante para eles, seu status. Seus amigos importantes se desvaneceram tão rápido quanto o dinheiro. Alejandro, o orgulhoso vice-presidente, não pôde manter seu cargo sem o estilo de vida que o acompanhava. A pressão e a humilhação o levaram a renunciar. Terminou trabalhando em vendas de seguros. Um homem perseguido pelo fantasma da grandeza que nunca foi realmente sua. Isabela, que uma vez desprezou qualquer um abaixo de sua classe social, agora empacotava compras num supermercado. Seu rosto uma máscara perpétua de amargura e ressentimento. Se converteram nas pessoas que sempre haviam temido ser. Ordinárias, invisíveis, esquecidas. Quanto a mim, minha vida floresceu no vazio que eles deixaram. O dinheiro que uma vez se esvaía para manter sua fantasia, agora o investia em mim mesma. Tirei as férias que sempre havia adiado. Vi o mundo além da tela do meu computador. Comecei a fazer terapia para desempacotar anos de condicionamento tóxico. Comprei um pequeno apartamento junto à praia para meu uso pessoal, um lugar onde o único som era o das ondas. Um lembrete constante de que a vida é vasta e está cheia de beleza, longe do drama familiar. Meu trabalho, que antes era uma fonte de estresse e um meio para um fim alheio, se converteu numa paixão de novo. Criei, inovei e prosperava, não para demonstrar nada a eles, mas pelo simples prazer de construir algo que era verdadeiramente meu. Uns meses depois da noite da festa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas algo me disse para atender. Era Javier Rojas, o amigo da minha avó. Sua voz era calorosa e gentil. Sofia, só ligava para saber como você estava, disse. Penso em você frequentemente e na força que demonstrou naquela noite. Sua avó estaria incrivelmente orgulhosa. Suas palavras foram um bálsamo para uma ferida que não sabia que ainda doía. Conversamos por quase 1 hora e pela primeira vez compartilhei a história completa. Ele escutou sem julgar e no final simplesmente disse: Helena sempre soube que você era um diamante. Só precisava se libertar da pressão que a convertia em carvão. Essa conversa fechou um círculo para mim, conectando-me com o legado de amor verdadeiro que minha avó havia me deixado. O relógio, o símbolo da minha última e falida oferenda, continua na gaveta junto às cartas da minha avó. Já não o vejo como um monumento à minha estupidez, mas como um lembrete do meu ponto de ruptura, o catalisador da minha libertação. Às vezes o abro e olho a inscrição: para papai com admiração. S. A admiração se foi, substituída por uma indiferença tranquila. Já não sinto a necessidade de buscar sua aprovação porque encontrei a minha. Ele era apenas Alejandro, um homem que não soube ser pai. Ela era apenas Isabela, uma mulher presa em suas próprias inseguranças. E Camila era apenas uma garota que nunca teve a oportunidade de crescer. São figuras de um passado distante, personagens de uma história que já não é a minha. Hoje minha vida é tranquila. Minhas relações se baseiam no respeito mútuo e no afeto genuíno, não nas transações. O apartamento em Brickell já não é um santuário contra o mundo, mas um lar aberto aos amigos que escolhi como minha nova família. A foto da minha avó Helena continua na minha mesa, mas agora quando a olho não busco força para uma batalha. Sorrio para ela em agradecimento, como uma conversa silenciosa entre duas mulheres que sabem o que é lutar por seu próprio valor. Aprendi que fechar uma porta às vezes não é um ato de ódio, mas o ato de amor próprio mais profundo que existe. Não voltei a saber deles e não tenho nenhum desejo de fazê-lo.
Não lhes desejo mal. Mas também não lhes desejo bem. Simplesmente não lhes desejo nada. Ocupam um espaço em minha memória, como um pesadelo que se desvanece com a luz da manhã. Minha história com eles terminou. Não houve um final feliz de conto de fadas. Não houve reconciliação nem desculpas chorosas. Houve um final real, silencioso e definitivo. E nesse silêncio, encontrei algo muito mais valioso que o amor que uma vez supliquei. Me encontrei a mim mesma e pela primeira vez em minha vida isso foi mais que suficiente. Se você chegou até aqui é porque algo em minha história ressoou. Talvez foi a dor de não ser visto, a frustração de dar tudo em troca de nada, ou a amarga compreensão de que às vezes a palavra família é só um disfarce para a palavra transação. O que aprendi naquela calçada, fora daquele restaurante, não foi sobre dinheiro nem sobre vingança. Foi sobre o silêncio. Aprendi que o silêncio pode ser uma arma, uma resposta e, finalmente, um santuário. Há pessoas que só entendem o valor de sua presença quando se enfrentam ao vazio de sua ausência. E às vezes, para se salvar, você tem que se converter nesse vazio, nesse silêncio ensurdecedor, que finalmente os obriga a escutar o que nunca quiseram ouvir. Durante anos, acreditei que meu valor se media em zeros à direita da minha conta bancária. Pensava que se pagasse o suficiente, se resolvesse suficientes problemas, se me convertesse na solução para todas as suas crises, finalmente compraria minha entrada em seu círculo de afeto. Quão errada estava! Meu verdadeiro valor não estava na minha capacidade para prover, mas na minha capacidade para criar, para amar e para sentir. Um valor que eles nunca estiveram interessados em ver. A lição mais dura e libertadora foi entender que você não pode obrigar ninguém a te valorizar. Só pode escolher se afastar de quem não o faz. Sua dignidade não é negociável e sua autoestima não deveria ter um preço que outros possam pagar ou rejeitar a seu bel prazer. Deixar ir a família que você tem, a que se supõe que deve amar incondicionalmente, é talvez o ato mais solitário e aterrorizante que uma pessoa pode cometer. Não há uma celebração, não há um desfile, há uma dor surda, a tristeza de um luto por pessoas que continuam vivas. Mas deixe-me dizer algo que aprendi na quietude do meu apartamento. A paz que você encontra do outro lado dessa porta fechada vale cada lágrima. A verdadeira força não reside em aguentar o abuso com um sorriso, mas em ter a coragem de dizer basta, de escolher sua saúde mental acima de uma lealdade tóxica. É um tipo de liberdade agridoce, mas é liberdade afinal. E essa liberdade, uma vez que você a prova, é viciante. Minha avó Helena me deu o amor que meus pais não souberam me dar. Javier Rojas, um quase estranho, me ofereceu a validação que minha própria irmã me negou. Isto me ensinou que a família nem sempre é a que te toca por sangue, mas a que você escolhe e a que te escolhe. São as pessoas que te veem em seu pior momento e decidem ficar, não porque te necessitam, mas porque te querem. São as que celebram suas vitórias sem sentir inveja e te sustentam em suas derrotas sem te julgar. Se a família na qual você nasceu é um deserto, você tem todo o direito do mundo de buscar seu próprio oásis, de construir sua própria tribo, de se cercar de almas que reguem seu jardim em vez de envenenar suas raízes. Na noite que meu telefone explodiu com 56 chamadas perdidas, algo dentro de mim se acalmou para sempre. O caos deles se converteu em minha paz. O fim de seu mundo de aparências foi o começo da minha vida autêntica. Essa é a paradoxo final. Para encontrar a verdadeira tranquilidade, às vezes você tem que provocar a tempestade. Tem que estar disposto a ser o vilão na história de alguém, se isso significa ser o herói na sua. A calma que veio depois não foi a ausência de problemas, mas a presença de mim mesma. Pela primeira vez, meu espaço, meu tempo e minha energia me pertenciam completamente. E esse, acredite, é o maior luxo que o dinheiro jamais poderá comprar. Se minha história te tocou, se você se sentiu como a pedinte na porta de sua própria vida, quero que saiba algo. Você não está sozinho. Sua voz importa. Sua dor é válida. E seu futuro pertence só a você. Você não tem que atear fogo ao mundo de ninguém, mas tem todo o direito de proteger o seu. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente fechar a porta, bloquear um número de telefone e escolher a si mesmo acima de tudo. Você é o arquiteto de sua própria vida e merece construí-la sobre alicerces de respeito, não sobre as ruínas da aprovação dos outros. Você é mais forte do que acredita, e sua paz é a posse mais valiosa que jamais terá. Minha jornada de cura continua, mas compartilhar esta história tem sido uma parte fundamental dela. Agora é sua vez. Se você se sente confortável, deixe um comentário compartilhando uma lição que tenha aprendido em seu próprio caminho. Você não tem que contar sua história, só compartilhe sua sabedoria. E se ainda não o fez, se inscreva no canal e junte-se a esta comunidade que estamos construindo. Juntos podemos demonstrar que depois da tempestade, não só sobrevivemos, mas aprendemos a dançar sob a chuva.
Obrigado por me escutar, de verdade.